Se você acha que fazer uma boa anotação é encher a página de marca-texto, é escrever as frases que são bonitinhas, esse vídeo vai te poupar muito tempo. Porque a maioria das pessoas, elas até anotam enquanto lê, mas depois de um tempo elas não se recordam do que elas leram, elas não conseguem explicar de forma simples, e no final elas sentem que elas não ficaram mais inteligentes após aquela leitura. Isso acontece por causa de algo muito simples. Elas usam a anotação como registro, mas não como pensamento. Porque assim, anotar não é tentar decorar o livro, né? Não é para fazer essa tentativa, não é para deixar o livro bonito, não é para provar que você leu. Anotar é pensar por escrito. E no vídeo de hoje, eu vou te explicar como você faz uma anotação para que você realmente possa reter muito do conhecimento que você adquire no seu dia a dia. Vamos começar falando do erro que quase todo mundo comete ao fazer anotações. Pode parecer muito simples, mas um dos maiores erros não é anotar pouco, é anotar muito. Eu mesma já passei por isso na época do vestibular, teve algumas matérias, pra ser sincera, principalmente as de exatas, eu anotava tanta coisa, mas tanta coisa, que eu me sentia mais perdida depois da aula com as minhas anotações do que antes da aula. Fora as pessoas que transformam o livro em um cemitério de marca-texto, elas grifam a página inteira, sublinha páginas, copia as frases do autor, registra tudo que soa inteligente e no final não vai se recordar de nada daquilo. Por causa de um simples motivo, porque só registrar, como eu falei, não é pensar. Quando você apenas transcreve o autor, quem organizou a ideia foi ele, não você. E o que acontece? Esse tipo de anotação cria uma ilusão de aprendizado. Você acha que você aprendeu porque você anotou tudo bonitinho, quando na verdade não, o aprendizado ele não aconteceu. Você sente que fez algo produtivo, entretanto o seu cérebro ficou em um estado de passividade o tempo inteiro. Porque, gente, anotar sem uma intenção clara é o mesmo que colecionar palavras bonitas. Elas ficam ali, claro, é muito bonito. Eu mesma tenho o caderno de frases, mas elas não se transformam em entendimento. Então, se a anotação não te obriga a transformar o que você aprendeu com as suas próprias palavras, ela não tá te ajudando a construir a sua inteligência. Você só tá registrando a informação. E tá tudo bem. Mas se você tá nesse vídeo é porque você quer mais mais inteligência, você quer se aprimorar intelectualmente. Então, assim, o que uma boa anotação precisa fazer? Uma boa anotação não serve para guardar o livro, ela serve para clarear o seu pensamento. Então, sempre que eu anoto algo, eu tenho um critério. Isso precisa fazer algo comigo. Ou me ajuda a entender melhor uma ideia que estava confusa, ou registra um ponto em que eu discordo do autor, mesmo que a discordância ainda seja vaga. Ou conecta o que eu tô lendo com algo que eu já sei, né? Outra leitura, experiência, uma ideia antiga. Às vezes, uma boa anotação não é a resposta. Às vezes, uma boa anotação é a pergunta, é a sua dúvida, o seu questionamento. Uma pergunta que te obriga a pensar depois, fora do texto. E em muitos casos, a anotação serve para tirar o conceito do abstrato e trazê-lo para a vida concreta. Por exemplo, 2 perguntas muito básicas que você pode usar. Como isso aparece na vida real? Ou onde isso acontece no meu dia a dia? Se a anotação não esclarece, não questiona, não conecta, não provoca, não concretiza, ela só vira um registro bonito e não uma ferramenta de pensamento. E se você tenta fazer isso, mas você não sabe muito bem o que anotar, como anotar, o que responder, o que não responder, é porque talvez você não saiba ler da forma correta, da forma estratégica, porque a anotação é o segundo passo. O primeiro passo é uma boa leitura. Então, caso você tenha dificuldade nessa parte, eu fiz um guia de 5 aulas, né? São 5 aulas, nas quais eu te explico como ler de forma inteligente. Você será capaz de entender os livros mais fáceis até os mais difíceis. O link tá na descrição e o valor é bem barato, né? É irrisório, para todo mundo poder participar. E agora eu vou te mostrar os tipos de anotações que realmente importam para a construção da sua inteligência. Eu separei aqui 3 tipos de anotação que você pode fazer. Precisa fazer todas? Não, vai implementando uma de cada vez na sua vida.
A primeira é a anotação de compreensão. É quando você para e escreve com as suas palavras o que o autor está dizendo. Não é copiar a frase que é bonita, é provar para si mesmo que você entendeu o livro. Então, se você não consegue explicar a ideia de forma simples, o problema não é o livro, é a sua compreensão. A segunda é a anotação de reação. Aqui que vai nascer o seu pensamento crítico. É quando você registra o que a ideia provoca em você. Se você concorda, se discorda, se algo te deixa incomodada, se algo não fecha de alguma maneira. Mesmo que ainda esteja confuso, a reação precisa estar no papel. Porque quando você anota só o que você entende, mas nunca reage, o seu pensamento ele não vai amadurecer. A terceira é a anotação de conexão. Aqui é quando o texto deixa de ser isolado. Você percebe que aquilo se parece com outra leitura, contradiz com algo que você já acreditava, ou explica uma experiência que você viveu no passado. É nesse momento que o seu conhecimento vai criar raiz. Ele vai deixar de ser informação nova e vai passar a fazer parte da sua rede de ideias. No fundo, gente, toda anotação é um diálogo entre você e o autor. Agora você pode estar se perguntando, tá, mas quanto anotar? Eu vou ser bem categórica, pouco. Anotar bem não tem nada a ver com volume, não cometa o erro que eu cometia no passado. Uma boa anotação é aquela que te obriga a parar, a reler, a pensar. Você pode copiar as frases que são bonitas, você pode marcar páginas inteiras. Mas se você não fizer o que eu falei anteriormente, você não vai ter uma ativação do seu pensamento. Você não vai ler de forma ativa. Você só vai registrar a passagem. E como eu disse, tá tudo bem. Eu mesma tenho um caderno de frases bonitas. Faço alguma coisa com ele? Não, é literalmente isso. Cadernos para anotar frases que são bonitas. Mas como eu tô falando, há uma forma de melhorar esse processo de forma prática. E por que não? Já que todos nós aqui queremos melhorar e ser pessoas mais inteligentes. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Caso você tenha alguma dúvida, deixa nos comentários. E como eu disse, caso você queira aprender a ler e entender qualquer livro dos mais fáceis aos mais difíceis, o link tá na descrição e eu te vejo no próximo vídeo.